O meu nome é Zeni Souza do Carmo, eu sou auxiliar de enfermagem, eu já fui, né, que hoje atualmente eu não trabalho mais na área, né, e até acontecer isso com a minha filha, eu tinha uma família muito boa, unida, ainda tenho, acredito em Deus, eu não posso deixar de acreditar na família e nem nas coisas, né? A gente tem que passar pela provação, mas continuar acreditando em Deus, que tudo um dia tem solução. É difícil, é muito difícil. Eu tinha 2 filhos, eu era casada, mas eu me separei há uns 15 anos atrás, né? Quando a Stephanie desapareceu, eu já era separada. Então, naquela época, eu trabalhava em loja, né? Antes da Stephanie nascer, eu trabalhava em loja, na 25 de março. Aí depois, o Rodrigo sofreu um acidente, porque eu trabalhava e ele abriu o portão, foi brincar na rua e o Júnior saiu para empinar pipa e o Rodrigo saiu atrás. Então, na hora que ele saiu, ele foi atropelado. Então, ele ficou hospitalizado e eu comecei a ver o pessoal cuidando dos doentes, eu senti que aquele era o meu dom. Então eu saí da loja, eu ganhava bem, trabalhava com pessoas muito boas, mas eu resolvi fazer o curso de enfermagem. Aí eu comecei a trabalhar na área da saúde e eu tinha o Júnior e o Rodrigo. Então nessa época o meu irmão faleceu e eu e meu marido a gente se reencontrou, porque eles eram muito amigos, meu irmão e meu ex-marido. E então a gente acabou se envolvendo novamente, né? E desse envolvimento nasceu a Stephanie. E assim, eu sempre quis ter uma filha. Sempre pedi para Deus que eu queria ter uma filha. Eu tive o Júnior e o Rodrigo e eu ficava torcendo para ter uma filha. Então, quando eu fiquei grávida da Stephanie, lá no hospital eu passava mal e as meninas falavam, eu falava, acho que eu tô com um problema no estômago, as meninas falavam, não, você tá grávida de uma princesa. É tanto que esse nome foi colocado no hospital, Stephanie, e eu não tive coragem de mudar depois. Então, depois de algum tempo eu descobri que realmente eu estava grávida. Foi difícil no começo, né? Porque a minha situação com o pai da Stephanie não era ainda uma situação definida. Mas filho, você sabe, é sempre bem-vindo, né? Então depois eu comecei a fazer os tratamentos e descobri que era uma menina, fiquei muito feliz. Então depois eu continuei trabalhando, minha filha foi crescendo e quando ela tinha 6 anos, o Júnior já era pai. Então a gente morávamos tudo aqui. O Júnior fez essa casa aqui no fundo, eu morava na frente. Aí depois a gente decidiu que ia derrubar a casa da frente e eu ia fazer a minha casa na frente e ele ficaria aqui no fundo. Então nós morávamos tudo aqui nessa casa aqui atrás. É uma casa grande, né? Tinha o quarto do Júnior grande, tinha o pequenininho e tinha o meu, que a Stephanie sempre dormia comigo. Ela dormia toda noite que eu estava de folga comigo. E eu trabalhava das 7 às 15 e quando eu chegava eu amamentava a Stephanie, entendeu? Eu voltei um pouquinho para trás, né? Eu amamentava a Stephanie, ela não tomava leite, só derivados de leite. Então eu vinha do hospital todo dia rapidinho para casa para poder amamentar. Então a gente era muito ligada assim nos momentos que eu estava de folga. Eu procurava me doar muito para eles todos, não só para ela. Eu sempre acreditei e eu criei meus filhos sozinha. E eu sei que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser mãe e pai. E eu fui, com certeza. Bom, mas no dia 17 de agosto, no mês de agosto, eu tinha pedido 3 dias de folga. Que eu ia fazer aniversário dia 20, né? Então eu pedi que eu queria folgar
3 dias, que eu ia ficar com a minha filha, a gente ia passear. Então no dia 16 eu folguei. Eu dei banho na Stephanie, lavei o cabelo dela à noite e fiz uma escova no cabelo dela. E ela ficou na frente do espelho e não queria trançar o cabelo, que eu gostava de deixar o cabelinho dela arrumadinho, para no outro dia, né, quando ela acordasse, tá arrumadinha. Mas ela muito vaidosa, a Stephanie. Tinha sainha, bota, colã, era muito vaidosa, que hoje é body, né? Muito vaidosa. Então, como eu esperei tanto por ela, né? Eu procurava fazer tudo que estava ao meu alcance também, né? E nesse dia ela chorou que queria ficar com o cabelo solto. E eu falei, não, filha, que amanhã a mamãe vai trabalhar. E a Elaine tem um pouco de dificuldade para arrumar, porque, né, cabelo de negro é mais difícil. Então eu deixava ela com o cabelinho arrumadinho e coloquei umas lãzinhas coloridas, que não machuca. E aí a gente foi dormir. Foi uma noite meia atordoada para mim. Aí de manhã eu acordei, eram umas 5 horas, porque eu ia entrar no plantão às 7. Então eu tomei banho, me arrumei. Só que naquele dia eu acordei muito triste. Sabe quando você sente uma tristeza assim mortal e você não sabe de onde vem? Acho que todo mundo tem um dia assim, né? Então quando eu cheguei na porta que eu ia saindo, eu parei assim receosa, como se eu quisesse ir e ficar ao mesmo tempo. Aí eu lembro que eu falei, Senhor, por que eu tô com essa tristeza se eu sempre deixo meus filhos na tua mão? E fiz uma oração e fui embora trabalhar. Eu entrei às 7 horas no plantão, que eu estava fazendo um particular lá em Pinheiros nesse dia. E na Praça Pan-Americana, na hora que eu entrei na casa, era 7 horas. Eu já comentei com a pessoa que trabalhava na casa, que eu estava muito chateada aquele dia, que eu não sabia o motivo. Então, eu dei início no trabalho e quando foi umas 8 horas eu liguei aqui. E quem atendeu o telefone foi a Stephanie. Então eu falei, Stephanie, a mamãe vai te pedir um favor. Eu não quero que você saia de casa hoje. Eu não quero que você saia do portão para fora para brincar. Você vai brincar aí no quintal. Daqui a pouco eu vou ligar para a Elaine e vou pedir para ela alugar uns DVD. Cara, era um DVD já. E chamar umas coleguinhas suas para brincar no quintal, fazer pipoca, doce, o que for, mas eu não quero que você saia. Ela falou que estava bom, que ela ia ficar. Quando foi umas 9 horas, eu liguei novamente. Aí eu já falei com a Elaine. Eu pedi para a Elaine, né, para não deixar a Stephanie sair nesse dia, para ela ficar em casa. Para ela fazer isso que eu pedi para a Stephanie, brincar com as amiguinhas e tal. Depois eu liguei de novo, falei com o Rodrigo, falei com todos eles, para não deixar a Stephanie sair, não tirarem o olho dela. Uma semana antes eu folguei, uns dias antes da Stephanie desaparecer. E ela quis ir brincar, mas eu tinha que fazer o almoço. E eu olhei na rua, não tinha muita criança, porque essa rua era cheia de criança. Tinha um senhor ali chamado Tião, a netinha dele brincando, e tinha um rapaz sentado no banquinho ali chamado Zelão. Então eu pedi pro Zelão, Zelão, a Stephanie quer brincar, mas eu não sei, eu tô meio cismada, dá pra você ficar de olho nela pra mim? Que eu vou fazer o almoço. Ele falou, dá. E isso foi antes dela desaparecer, uns 5 dias antes. Muito bem. Aí, no dia que ela desapareceu, eu liguei várias vezes, falei com meus filhos, com a Elaine. Aí, quando foi 1 hora, eu liguei 12:30, 1 hora, não tinha mais ninguém aqui em casa, 1 hora, por volta de 1 hora. Aí eu pensei, acho que o Júnior pegou o carro e saiu com as meninas, que era o que ele fazia. O Júnior era tipo o pai dos meus filhos, os menores. Ele sempre foi muito responsável. Então eu achei que ele tinha saído com as meninas, deu até uma aliviadinha assim, eu continuei trabalhando, que era 12 horas o plantão.
Aí eu estava ansiosa, mas eu tinha que trabalhar. Quando eu liguei, 3 horas não tinha ninguém. Aí 5 horas da tarde o Rodrigo ligou chorando. Aí eu falei para ele, fala, por que você está chorando tanto? Eu não estou entendendo nada. Aí ele falou, mãe, a Stephanie desapareceu. Aí eu falei, como desapareceu? Eu sei que eu sentei no chão, comecei a chorar. E no meu entendimento eu tinha que vir para casa o mais rápido possível, que quando eu chegasse eu ia encontrar minha filha. Então, a princípio eu vim de táxi. A família ficou doente até a empresa mandar outra profissional para me substituir. E então o motorista de táxi não aguentou ver meu desespero. Eu falei, é melhor a senhora ir de metrô, que a senhora vai chegar mais rápido. Então eu vim chorando de lá até aqui de pé no metrô, pedindo para Deus, para quando eu chegasse, eu encontrasse minha filha. No metrô Itaquera já tinha alguém me esperando para me pegar, né? Então eu cheguei aqui, a rua já estava cheia de gente, já tinham procurado a Stephanie por todo lado, já tinham feito boletim de ocorrência, pelo pai dela ser militar, então já tinham feito. Aí eu saí gritando nas ruas, por aí, sozinha, desesperada, o quanto eu pude. Que numa certa hora eu não aguentava nem abrir o olho mais. Meu nariz parecia um tomate e minha cabeça doía, que parecia que eu ia enlouquecer. A casa estava cheia de gente. Então eu falo para você, você chega em casa desesperada, você vê que a sua filha não está, você acusa todo mundo mesmo. Sabe por quê? Porque de certa forma Deus me avisou. Mas provavelmente ele me avisou uma coisa que ele não ia impedir de acontecer. Estava escrito. Hoje eu entendo isso. Mas eu garanto que se fosse qualquer pessoa que chegasse, depois de ligar o dia inteiro e pedir para as pessoas não descuidar, eu não estou dizendo que eles descuidaram, entendeu? Mas eu senti, e eles provavelmente foram levados a isso porque estava escrito, eu acho. Hoje eu tenho esse entendimento, entendeu? Mas eu sinto muito a falta da minha filha. Então, depois disso, nós fizemos uma busca. O Júnior perdeu o emprego, o Rodrigo não trabalhava, a Elaine já não trabalhava. Ficamos todos procurando pela Stephanie. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a ligar. Então, no começo, eu não podia sair de casa, né? Eu não aguentava, porque eu estava muito debilitada, tomava calmante. Então minha tia vinha, fazia sopa, punha no calmante. Cada vez que eu abria o olho, minha cabeça parecia que ia explodir. Aí a gente começou a procurar a Stephanie da seguinte maneira: os vizinhos paravam os carros aí no portão e a gente fazia tipo um comboio de carro e saía cada um para um lado. No primeiro momento eu achei que eu ia morrer. Cada um falava uma coisa, as pessoas ligavam, falavam que a minha filha estava num buraco aberto, numa cova, no cemitério morta. Outros falavam que minha filha estava morta, sem os órgãos, que isso é impossível, né? Mas no primeiro, não é possível, desde que, né, façam da maneira correta, mas no primeiro momento você não pensa. Você se desespera e sofre. E as pessoas ligavam, ficava sempre alguém aqui. E saíamos para procurar a Stephanie. Depois, essa família que eu trabalhei, eles tinham conhecimento, né? Então, logo foi divulgada a foto da Stephanie no Datena, né? E ele não colocou no ar a matéria, foi feita no domingo. E a gente começou a ligar pedindo. Depois eu comecei a fazer faixa. As mães na escola se reuniram comigo e a gente divulgou com as crianças para chamar a atenção da imprensa, para divulgar a fotinho da Stephanie, porque eu achava que quando eu passasse na televisão, minha filha ia aparecer. Até hoje ainda tenho essa esperança, né? E aí depois os anos foram passando, a gente foi divulgando.
Teve um senhor que eu trabalhei que fez 10 mil cópias de foto para a gente divulgar. Divulgamos na rodoviária, os meninos iam, dava para as pessoas, em caminhoneiro, tudo que a gente pôde a gente fez. Aí eu comecei a trabalhar de novo, porque eu tinha que trabalhar, né? A gente não vive sem trabalhar, até para divulgar mesmo tinha que trabalhar. Aí eu fui trabalhar, aí eu já trabalhava em home care, né? Aí um dia eu estava trabalhando, um senhor ligou que desde 2002 ele tinha visto a foto da Stephanie e tinha avisado a polícia que a Stephanie estava numa cidade turística que era divisa de Santa Catarina já. Eu não lembro agora o nome da cidade. Bom, então eu me desesperei, mas ele disse que era a Stephanie que estava lá, então eu falava no telefone: moço, se o senhor avisou em 2002 a polícia, eles não foram investigar? Não, senhora, eles pediram para a gente mandar foto. Eles também não mandaram, só que nessa cidade, estava divulgando agora nos panfletos do banco, e ele cismou que aquela mesma menina era minha filha. Então eu falei no telefone com ele que eu estava muito longe, se ele poderia ver se ela tinha cabelo carapinha, se ela não tomava leite, que os dentinhos dela, quando ela desapareceu, os 2 dentinhos, ela nasceu com 2 dentinhos já. Então a gente teve que tirar, porque quando eu ia amamentar, machucava o seio. Então estava nascendo, então os dentinhos dela, eu pedi tudo, esses detalhes, né, para o homem averiguar. Ele voltou, ligou novamente e falou: é sua filha. Então eu estava trabalhando numa residência, eu me desesperei, a pessoa me chamou no quarto e me deu 4 passagens de avião e falou que se você for sozinha, você não volta para casa. Então eu vim para casa de madrugada, 4 horas, e 7 horas eu já estava embarcando para Curitiba. De lá pegamos o ônibus. Eu só consegui ver a menina no outro dia, porque era muito longe. Então o dono do estabelecimento dessa cidade turística, ele era uma pessoa muito humana, queria muito me ajudar, queria muito que fosse minha filha. Então ele fechou o mercado, dispensou os funcionários e a escola ficava de frente. E na hora que parou o carro e que desceu a menina de costa, ele me apontou a menina e eu já vi que não era minha filha. Porque a menina era menor, minha filha tinha que estar maior. Ela já estava com uns 9 anos, 10 anos. Eu comecei a chorar, mas não falei nada. Aí veio assistente social, polícia, e nós entramos na escola. Quando eu mostrei a foto para as professoras, elas falaram: é a Jéssica. Quer dizer, não só o homem se confundiu, como as professoras. Aí eles colocaram a menina e eu fiquei de longe observando um tempão. A menina falou que morava com o pai, que chamou a atenção por isso que o senhor falava que não sabia se era homem ou travesti, que era estranho, e que ele não deixava a menina brincar. Então levantou, né? O homem achou que era minha filha. E aí a gente descobriu que a menina era mais nova na idade, que ela parecia com a Stephanie, quando ela desapareceu, quando ela tinha 6 anos. Então eu fiquei na cidade o dia inteiro. Eu lembro que naquele dia eu sentei no chão, chorei muito, que eu pensei: meu Deus, minha filha, com essa idade, ela deveria pedir socorro, ajuda. Eu pensei: minha filha não está perto, porque ela ligava para mim o dia inteiro no telefone, ligava no celular para falar comigo, que acontecia alguma coisa, ela me ligava. Então eu achei muito estranho ela não se comunicar. Eu pensei: minha filha deve estar longe. Assim, eu nunca penso que minha filha é morta, porque eu não acredito. Eu não acredito que a pessoa ia ter coragem de fazer mal para ela. Na época, a polícia se empenhou. Eles investigaram, porque teve recomendação, né, dessa família que eu trabalhava. Pediu ajuda especial, inclusive, que a moça era assessora do governador de Curitiba. Então a polícia se empenhou muito, mas não tinha nada concreto. Não tinha pista. Foi uma coisa assim muito bem feita. Eu sei que aqui, quando eu cheguei na noite que eu cheguei,
Voltando um pouquinho, um rapaz viu minha filha ser levada por uma mulher que ele paquerou quando ela subiu e disse que era diferente, a mulher não era daqui e que ela parou em frente à placa e ficou olhando a rua e subiu. Depois ela sumiu um tempo e quando ela voltou por trás do campo, dando a mão para uma menininha. E na noite que eu cheguei, à noite ele veio aqui contar, porque ele contou para a esposa, quando ele ficou sabendo que sumiu uma menininha e tal, ele lembrou do que ele tinha visto. Então ele veio me contar que foi uma mulher assim, assim, a polícia fez o retrato falado e prenderam muitas mulheres, mas não se chegou à mulher. No momento, entendeu? E nós continuamos procurando e eu não sei, não foi feito talvez o retrato adequado, eu não sei exatamente. Eu só sei que a polícia não tinha pista. Teve gente que falou que viu uma mulher com uma criança no banco de trás de um carro e na frente outra mulher dirigindo, dando volta aqui no quarteirão a manhã inteira. E depois outra pessoa falou e as duas pessoas descreveram a mesma mulher, sendo a que levou a minha filha. Mas a polícia não encontrou a mulher. Entendeu? Aí uma época do ano aí, eu não lembro quantos anos a minha filha tinha na época, mas os policiais encontraram um crânio e disseram para mim que foi na linha do trem. Então fomos eu e o pai da Stephanie para lá pro DHPP. Quando nós chegamos lá, o delegado me mostrou um crânio na foto, branco e preto, e disse que era minha filha. Eu me desesperei, veio as psicólogas lá que fazia o banco de DNA da faculdade e cuidaram de mim. O pai da Stephanie falava, não é ela, mas eu fiquei desesperada. Mas eu peguei o endereço assim mesmo, porque eu penso assim, se o crânio da minha filha foi encontrado, eu quero encontrar o corpo. Então eu peguei o endereço que a polícia tinha no DHPP, desci no metrô Itaquera sozinha, peguei meu carro e fui até o local que eles acharam o crânio, supostamente, que eles disseram que acharam. Quando eu cheguei lá, eu perguntei na vizinhança se eles tinham ciência desse caso, né? Que tinham achado o crânio de uma criança. Ninguém sabia. Eu peguei o carro e fui para a delegacia de Itaquera. Desesperada, chorando. Você entendeu? A polícia achou o crânio na linha do trem. A linha do trem é aqui. Eu já estava lá na Coab José Bonifácio. Coab 2. Só que lá onde falaram que encontraram o crânio, não foi encontrado crânio nenhum. Eu fui para a delegacia. Chegou na delegacia, uma investigadora viu meu sofrimento. Ela mostrou as fotos falando que ela não poderia fazer isso. Ela me mostrou as fotos, realmente o crânio era de uma criança, mas os fios de cabelo que estava fotografado eram claro, era de uma criança de cabelo loiro. É lamentável, era uma criança também. E provavelmente a mãe tinha sofrido, mas a investigadora me disse, esse crânio foi tirado do cemitério para fazer magia negra e jogaram num saco e me deu o novo endereço real de onde foi encontrado o saco com o crânio. Eu peguei o novo endereço, agradeci, fui até o local, ainda assim querendo achar o resto do corpo. Porque eu queria uma prova que não era minha filha. Não era, ela já tinha me comprovado que não era, mas eu tinha que ir. Fui. Quando eu cheguei lá, eu estava na estrada do Pêssego já. Quer dizer, não tinha nada com linha do trem. Estava na estrada do Pêssego, que hoje é uma discico no local. No terreno tinha um vigia que tomava conta do local e ele conversou comigo. Ele falou, não senhora, esse crânio foi encontrado aqui na guia, pelos gari que estavam varrendo a rua. Entendeu? Então eles queriam passar no Globo Repórter, eu falei que se passasse eu ia processar todo mundo. Não passou porque realmente não era minha filha. A Elaine
ela sempre cuidou bem da minha filha, eu não posso reclamar. Mesmo porque morávamos todos juntos. Então, se ela descuidou, meus filhos também descuidaram. Entendeu? Aqui na frente tem uma pastora que sentiu que tinha que pegar minha filha e cuidar dela. Minha filha ia cantar no coral na igreja dela às 2 horas. Então, ela também não pegou. Ela disse que quase caiu na fé. Porque ela perguntava para Deus e Deus não respondeu. Porque não está ao alcance do homem saber. Só quando Deus achar que é o momento, né? Então a Elaine contou o seguinte, que a Stephanie chorou porque não tinha ninguém na rua aquele dia. E não veio nenhuma menina para brincar. Então a Elaine levou a Stephanie para brincar na casa da Suelen, que era amiguinha dela. As duas brincavam, a menininha vinha, a Marcela vinha, a Stephanie ia, porque até então essa rua era um sossego. Muitas vezes eu brinquei na rua com as meninas. Entendeu? Essa rua era lotada de criança, porque nunca desapareceu criança aqui. Até então, né? Aí, a Elaine levou a Stephanie para brincar na casa da Suelen, viu ela entrar e entrou para fazer almoço. E depois ela saiu para buscá-la e ela já tinha desaparecido. O que eles me contaram foi isso. Eles procuraram para não me dar assim a notícia logo cedo, né? Procuraram o máximo que eles puderam, mas quando eles viram que não ia achar, aí me ligaram. Eu acho que eles fizeram o possível para não me dar essa notícia, né? Mas hoje eu penso que Deus poderia ter evitado de alguma maneira, né? Que poderia ter alertado um vizinho. A Stephanie não esboçou reação nenhuma, não gritou. Então, para mim, a Stephanie foi com uma pessoa conhecida dela. Talvez estranha para nós, mas conhecida dela. Porque o rapaz viu ela de mão dada com a pessoa. Ou a pessoa fez uma lavagem na cabecinha dela, né? Eu conversava muito com a Stephanie. Você entendeu? A minha filha, ela tinha... Todo dia ela me esperava, e quando ela estava me esperando, eu chegava, sempre trazia alguma coisinha para ela. Eu sempre corria, vivia correndo quando eu saía do serviço, para chegar em casa para ver a minha filha. Porque eu pedi para Deus que eu queria ser mãe de uma menininha. Mas eu não sabia que a gente ia passar por isso. Porque se eu soubesse, eu preferia não ter tido ela. Para mim não saber que ela está por aí pelo mundo. Se está, como está. Você não sabe como era difícil no começo, você vê a roupa no guarda-roupa, o registro da gaveta, o frio, o dentista que ela estava fazendo o tratamento, o convênio que eu pagava, que eu me sacrificava para o meu filho ter tudo. E eu fiquei sem a minha filha. Aí você se pergunta de que valeu tudo isso. Era aquela parte que você me perguntou. Às vezes eu penso, eu deveria ter ficado em casa, não dá nada, não ter nada, ficar com ela, deixar minha filha passar por privação das coisas. Será que isso é justo? Não é. A gente nasceu para trabalhar, para fazer a vida do filho melhor do que a da gente foi. E era o que eu procurava fazer. E eu falo para você, eu não culpo ninguém. Eu não vou dizer para você que eu sou perfeita. Às vezes a gente se aborrece, fica magoada e pensa que talvez se eu tivesse deixado o cabelinho dela solto, ela passava o dia na frente do espelho, ou se eu não tivesse ido trabalhar, porque os dias seguintes eu folguei. Era o dia do meu aniversário, dia 20, eu não ia trabalhar. Eu fiquei 18, 19, 20 procurando a minha filha. Eu me lamentei por não ter deixado ela ter ido com o pai, entendeu? Porque eu já tinha planos para nós. Mas quem fez isso, pesquisou e fez de caso pensado, não foi assim aleatoriamente. E ela foi escolhida? Não, a pessoa veio para levar ela. E ela conhecia a pessoa, senão ela não iria. Eu tenho certeza. De algum lugar ela conheceu essa mulher. Eu sempre quis comprar uma mesa grande com 6 cadeiras, que era para mim me sentar com a minha família e jantar. Eu sempre quis... Aqui tem alguns enfeites da árvore de Natal que foram comprados com a Stephanie.
entendeu? Eu só mudei, aumentei, mas foram eu e ela, fomos a 25 de março comprar, para fazer a árvore de Natal. Compramos brinquedo, escondido, eu comprei a roupa do Papai Noel, o Júnior se vestiu de Papai Noel, as crianças ficaram felizes, ganharam bonequinha barata, mas eu garanto para você que foi uma noite muito feliz para eles todos, você entendeu? Então eu estou acostumada a reunir minha família. Então agora, depois que a Stephanie desapareceu, falta uma pessoa na minha família, entendeu? Não é mais a mesma coisa, os dias não são iguais, a alegria vai escapando, juntamente com os anos que vão passando. Tem dias que você acorda com a esperança grande e tem dias que você acorda sem esperança, desesperado, achando que talvez você devesse ter escrito uma outra história, né? Ter feito alguma coisa para impedir essa dor, que a gente não pode, porque eu acredito que Deus é quem sabe de todas as coisas. Então você não vive mais feliz. O Júnior costuma dizer que gostaria que a Stephanie voltasse, gostaria de ver eu sorrir com o coração, porque a gente sorri. Mas falta um pedaço do seu coração, que está por aí, né? Essa é a verdade. Então eu sei que não eu, mas todas as mães têm esse sentimento. A gente fica com uma pergunta sem resposta, entendeu? Uma dor sem solução. E você tem que continuar, porque tem os outros filhos, tem os netos, e é isso. Às vezes eu penso que minha filha está muito longe, mas se você sair por aqui, tem tanto local que dá para esconder uma pessoa. Vários locais. Tem muita quebrada aqui, né? Em São Paulo, a gente pensa talvez a Stephanie está em outro país. Ela pode estar mesmo. A pessoa, ela fez tudo certinho. Mas para a senhora, no seu coração, a senhora sente que ela está viva? Minha filha está viva. E um dia ela vai voltar, porque é promessa de Deus, e eu acredito. Se Deus falou, eu creio. Ele já falou com a senhora? Já falou que minha filha vai chegar aqui no portão. Já falou na boca de muitas pessoas. Minha filha vai chegar, vai vir procurar a família, porque ela se lembra da gente. E eu peço para Deus todo dia que ela não esqueça da gente. Mas hoje em dia a gente espera nem que for ela grande, sabe? Eu ainda quero ver a minha filha, eu ainda vou ver a minha filha. De alguma forma eu vou ver a minha filha. Eu tenho esperança, viva. Quando ela desapareceu no primeiro ano, eu ainda fui no shopping chorando. Ela desapareceu em agosto, em dezembro, eu estava lá comprando um vestidinho, uma boneca. Se você viesse alguns anos atrás, aqui tinha caixas de boneca fechada. Tem um vestidinho no cabide, que eu pensei, se ela chegar de repente, eu paguei o convênio dela 1 ano. Porque eu pensei, minha filha vai ser encontrada. Vamos supor que ela está assistindo agora o que a senhora está falando. Eu diria para ela gritar, fazer aquele rebuliço que ela fazia aqui, quando ela não queria uma coisa. E voltar, lutar para encontrar a gente e voltar para casa, que aqui é o lugar dela, né? É o que eu diria para ela. E eu digo sempre em oração, para ela ser forte, tentar ser feliz, mas para ela não esquecer as origens dela. E para ela voltar para casa de alguma maneira. Eu tenho certeza que minha filha nunca ia se afastar de nós, porque ela era amada aqui por todos nós. Essa pessoa podia se arrepender, né? E ligar e falar para onde mandou ela. O que ele queria, ele destruiu a minha família, que é eu, o Júnior, o Rodrigo, a Elaine, as meninas.
Entendeu? Porque eu tenho certeza que o Júnior perdeu todos os cabelos. E ele sofreu muito. O Rodrigo é estressado. A Elaine teve depressão. Nós descobrimos depois que ela estava grávida. Ela foi depor várias vezes, porque ela foi a última a estar com a Stephanie, né? Então, na verdade, todo mundo tem algum problema, né? Todos nós. É um pedacinho da gente que tiraram, né? Até então eu achava que eu podia proteger meus filhos, trabalhar. Quando nós mudamos aqui, essa casa aqui não tinha janela direito. A rua era de terra. Às vezes eu sozinha dormia com um facão embaixo do travesseiro, com medo. Você entendeu? E hoje eu penso, meu Deus, que saudade daquele tempo, né? Eu não pude proteger minha filha. Nem estava aqui. Mas se eu estivesse, eles iam levar. De qualquer maneira. Estava escrito, né? Se você viu esta jovem ou se tiver alguma informação sobre seu paradeiro, entre em contato imediatamente com o Departamento de Pessoas Desaparecidas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, pelo telefone que está em sua tela. A sua ajuda pode ser muito importante.